Saudações de paz, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nosso canal. Que bom nos encontrarmos aqui para mais uma oração da manhã. Para esta nossa reflexão deste dia, escolhi o Salmo de número 62. Salmos de número 62, versículos de número 11 e 12. Assim escrito está na palavra de Deus. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Salmo 62 é um salmo de autoria davídica. É o rei Davi que também escreve este salmo, e é interessante que este salmo possui apenas 12 versículos, e dentre desses 12 versículos eu fiz questão de destacar o verso de número 11 e 12, e eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor tem ministrado às nossas vidas através deste salmo. O versículo 1 está escrito assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. E eu quero fazer uma pergunta e você responde para si mesmo: até quando você, nós, muitas das vezes, vamos esperar salvação dos homens? Em algumas circunstâncias das nossas vidas, é impossível que um ser humano possa nos salvar. Em algumas circunstâncias da nossa existência, é impossível que o ser humano venha nos livrar. É possível um ser humano livrar outro ser humano de um problema financeiro. Quantas vezes eu não fui alvo da misericórdia de Deus, Deus assim usando pessoas para me abençoar, mesmo não sabendo, melhor dizendo, da minha adversidade financeira, mas Deus tocou o coração de pessoas para me abençoar a minha família, ou seja, me dando livramento em algum problema financeiro que eu estava vivenciando. Às vezes, o homem pode socorrer outro homem na área da saúde para um tratamento, a compra de um medicamento caro, ou seja, um médico especialista em uma área que investiu tempo e investiu valores para se preparar, para cuidar e salvar pessoas em algumas situações na área da saúde. Poderia citar aqui também sobre a questão da educação. Homens ou seres humanos podem salvar outros seres humanos na área da educação, na área profissional, na área emocional, sim, claro que sim. Os psicólogos neste tempo estão ganhando muito dinheiro porque estão atendendo muitas pessoas com problemas psicológicos, ou seja, existem situações que um ser humano pode livrar, sim, outros seres humanos. Mas o salmista, no Salmo 62, versículo 1, nos ensina que a salvação da nossa alma, ela vem somente de Deus, ou seja, só Deus pode salvar o homem dos seus pecados. E nós encontramos isso no nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel anuncia para Maria que ela daria luz a um filho gerado e concebido pelo Espírito de Deus. E aí o anjo diz: olha, o nome dele será Jesus Cristo, porque este salvará o seu povo dos seus pecados. E é exatamente isto o significado do nome de Jesus Cristo, traduzido do grego para o português, significa Salvador
ungido. Oh glória, só Jesus pode salvar a humanidade. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo de número 16, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, Deus está ministrando aos nossos corações na manhã deste dia, dizendo para nós que a salvação que a nossa alma precisa, somente Deus pode proporcionar. O salmista tinha esta convicção, o salmista tinha esta certeza de que somente de Deus vinha salvação para a sua alma. Agora, o versículo de número 11, o salmista faz uma declaração poderosa e ele vai dizer o seguinte: uma coisa disse Deus, porém, 2 vezes eu a ouvi, que o poder pertence a Deus. Eu quero aplicar algo muito interessante para a sua vida nesta manhã, através deste vídeo. Quando o salmista diz uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, o salmista está dizendo que Deus por 2 vezes trabalhou com Davi em uma mesma situação ou em um mesmo assunto. Quantas das vezes Deus fala a nós uma mesma coisa, mais do que 2 vezes. Sabe por quê? Porque Deus sabe que às vezes nós somos teimosos. Deus fala, não vai para a direita, e a gente não vai. De repente a gente deixa de ouvir a voz de Deus e vamos para a direita. E aí Deus tem que falar de novo, não vai para a direita. É um simples exemplo que eu estou dando. Quantas das vezes a nossa consciência, o Espírito de Deus, ministra ao nosso coração dentro de nós, dizendo para nós não tomarmos tal decisão, porque se tomarmos tal decisão nós iremos sofrer algumas tristes consequências. Às vezes Deus precisa falar conosco a mesma coisa por várias vezes, sabe por quê? Porque Deus sabe que nós somos propensos, ou seja, nós somos inclinados a fazer aquilo que não é para fazer. E Deus está dizendo para mim e para você, seja quantas vezes for necessário eu falar com você, eu irei falar com você a mesma coisa. Isso aqui é interessante e Salomão aprendeu com seu pai. O Salomão, que escreveu aproximadamente 3.000 provérbios, ele vai escrever em um dos provérbios que está no livro de Provérbios, ele vai escrever por 2 vezes a mesma coisa. Ou seja, é Deus nos chamando a atenção para que nós realmente apliquemos o nosso coração ao que está sendo dito para nós. Todas as vezes que Deus repetir algo em relação à sua vontade, à sua palavra, ao seu reino para nós, Deus está dizendo para nós darmos maior ênfase, maior atenção para aquilo que Ele está falando conosco. Salomão vai dizer o seguinte, por 2 vezes, há caminhos que ao homem parecem ser direitos, mas o fim destes caminhos são caminhos de morte. Salomão fala a mesma coisa por 2 vezes. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, quando vai escrever as suas cartas às igrejas que ele havia presidido, que ele havia fundado e outras que ele havia somente recebido a orientação de Deus de orientar tal igreja, Paulo vai falar ou repetir algumas coisas e em um dos livros, em uma das cartas paulinas, vai estar escrito assim, não me cansarei, Paulo escrevendo, não me cansarei de vos dizer as mesmas coisas, porque enquanto o ser humano tiver necessidade de aprender, Deus irá falar, nem que seja a mesma coisa por várias vezes. Bendito seja Deus. Possivelmente você já ouviu falar a respeito deste assunto e Deus está repetindo, sabe por quê? Porque isso deve ter uma atenção melhor e maior da tua parte para com a orientação que Deus está nos dando. Digo para os irmãos que aquilo que Davi ouviu da parte de Deus é uma verdade não só para Davi, mas para mim e para você. O poder pertence a Deus. O poder não emana do homem, o poder não emana do governo, ainda que o governo tenha poder em relação à política, em relação ao Estado, em relação à nossa nação.
o poder não emana dos militares, ainda que estes tenham autoridade para, dentro das leis, trabalhar na nossa sociedade. Sabe por que digo todas estas verdades neste momento? Porque quem nos ensinou isso foi Jesus, quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos. Pilatos deu a oportunidade para Jesus se defender e Jesus manteve-se em silêncio. Pilatos vai dizer para Jesus: olha, eu tenho poder para te livrar se você dar uma resposta para mim. Eu tenho autoridade. Aí Jesus olha para Pilatos e diz: nenhuma autoridade você teria se do céu, ou seja, se o Pai não confiasse a você, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Toda autoridade emana do nosso Deus, que é a máxima autoridade. Nenhum poder pode ser exercido na terra se Deus não permitir que seja exercido. E digo mais, a Bíblia diz, dentro da história do livro de Jó, que Satanás só pôde fazer com Jó o que fez porque Deus permitiu ele fazer. Logo entendemos que até a manifestação de alguma autoridade do diabo na terra é Deus quem permite ele exercer, porque se Deus falar não faz nada, ninguém faz nada. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso e Ele tem poder sobre as nossas vidas. No versículo 12 eu encerro aqui a nossa reflexão. Está escrito assim: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Esta é mais uma grande verdade que eu gostaria que você guardasse no teu coração. Deus é um Deus que recompensa. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque se faz necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Deus é um Deus que recompensa, quer sejam através de obras boas ou quer seja através de obras más. É importante nós termos isso em mente, que tudo o que nós fizermos nesta terra em relação às obras, haverá uma recompensa. A Bíblia diz que Deus julgará as obras dos homens e Deus vai recompensar a cada obra, seja boa ou seja ruim. Portanto, que o Senhor nos ajude a praticar boas obras, lembrando que as práticas das boas obras não são para a salvação, porque a salvação é mediante a graça, é mediante a fé em Cristo Jesus. Fique com esta palavra no teu coração e nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a confiar na salvação única e exclusivamente proveniente da parte do Pai, através do sacrifício de Jesus, e também entender que nenhum poder nós exerceremos ou manifestaremos, quer seja no nome de Jesus ou quer seja em nome de Deus, nós só usufruiremos deste poder, porque este poder pertence a Deus. E lembre-se, as nossas obras terão uma recompensa. Pai, no nome de Jesus, na Tua bendita presença nos colocamos em mais uma manhã de oração aqui no nosso canal. Quero Te louvar pela vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos inscritos e não inscritos neste canal que estão tendo acesso a este vídeo. Que a Tua bênção os alcance, que a Tua bênção, ó Pai, possa alcançar a sua casa, a sua família, a sua vida espiritual, ministerial, familiar, conjugal, sentimental, profissional. Ó Deus, que a Tua bênção alcance todas as áreas da vida desta pessoa. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, nós reconhecemos que somente em Ti, ó Deus, nós temos salvação para a nossa alma, que somente em Ti, por meio da fé em Cristo Jesus, poderemos alcançar a vida eterna. Senhor, também queremos assumir e confessar que nenhum poder, Senhor, manifesta-se na terra se o Senhor não permitir que seja exercido. Por isso, Pai, nós confiamos que a autoridade que precisamos, ela emana de Ti, que o poder que precisamos para vencer os males, para vencer, ó Pai, os homens maus está em Ti. Nos dê sabedoria para exercer este poder e esta autoridade. No nome de Jesus também lhe rogamos neste momento, Senhor, que o Senhor nos ajude
a praticar boas obras, e se porventura o Senhor enxergar em nós alguma má obra, nos perdoe, purifica-nos e tenha misericórdia de nós. Nos auxilia neste dia a produzir bons frutos, nos auxilie neste dia a praticar boas obras, que a tua boa e poderosa mão permaneça estendida sobre mim, sobre os teus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a nossa parentela, não só dando livramento terreno, mas livrando a nossa alma da perdição. Pedimos estas bênçãos na certeza de que o Senhor tem nos dado vitória até o presente momento e continuará nos ajudando em nome e para a glória de teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Vamos ficando por aqui nesta oração da manhã, porém antes de me despedir, eu quero lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça agora mesmo a sua inscrição, deixe um comentário neste vídeo, um joinha, identificando que você gostou deste conteúdo e compartilhe o máximo que você puder nos seus grupos do WhatsApp, com os seus familiares, para que diariamente estas pessoas tenham acesso a este conteúdo e de alguma forma sejam abençoados por Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine neste dia e que a mão do Deus Todo-Poderoso permaneça estendida sobre ti e sobre os teus, em nome de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.